Segunda-feira, 25 de setembro. Cláudio está nervoso. Madalena pede que ele se tranquilize e dá para ele um chá que preparou. Luciano começa a chorar e diz à mãe que isso não pode ser, não pode. Paz pergunta o que ganharia mentindo. Luciana fica muito angustiada e pergunta se a mãe a diz assim tão fácil para ela. Paz diz à filha que para ela não é nada fácil lhe dizer isso e sofreu muito pensando que esse momento chegaria. Luciana pergunta por que só agora ela disse. Paz diz que não é justo, nem para ela, nem para Cláudio Linhares, que ela continuasse calada. Paz diz que não diria nada se as circunstâncias não tivessem obrigado. Paz diz a Luciana que é a verdade. Luciana diz que então Sabina tinha razão e ela estava indo em direção a seu destino. Paz diz que sim, o destino dela encontrou e ela já não pode fugir dele. Luciana entende porque a mãe ficou mal quando conheceu Rodrigo. Paz diz a Luciana que a mãe de Rodrigo colocou ela em seus braços, recém-nascida. Luciana fica apavorada e pergunta por que essa mulher fez isso. Paz diz que só Roselena e a consciência dela sabem. Luciana diz que agora entende porque essa mulher a odeia. Luciana chora e quase desmaia. Ela quer que isso seja apenas um sonho, que ela acorde. Paz diz que queria o mesmo. Paz fala que não disse isso antes porque sentiu medo dela abandoná-la ao saber que não é mãe dela. Luciana pede que Paz não diga isso, porque a machuca, e ela é sua mãe, e aquele senhor da foto é seu pai, seu único pai, Galdino, porque eles criaram ela quando aquela senhora quis se desfazer dela, porque eles já deram de tudo que uma criança quisesse, deram a ela amor. Luciana diz que não tem como pagar, por eles terem criado ela como deles, terem dado a ela um irmão, Lorenzo, e que ensinaram que o dinheiro não importava. Luciana diz à mãe que nunca vai deixá-la. Paz diz a Luciana que o pai dela precisa dela, e foram quase 20 anos de sofrimento, e o justo é ela amar Cláudio, tanto como amava Galdino. Luciana diz que seu único pai é Galdino, e abraça a foto do pai adotivo. Paz abraça Luciana, que não para de chorar. Depois, já assimilando a verdade, Luciana diz a Paz que por isso que quando conheceu Cláudio, ele cuidou dela, a protegeu, foi bom com ela. Paz diz a Luciana que o sangue chama, e mesmo que eles não soubessem a verdade, o coração deles sim sabia, e por isso sentiam tanto carinho um pelo outro. Paz pede a Luciana para ir falar com o pai dela, porque ele está esperando e quer um abraço dela. Luciana continua nervosa, mas decidiu ir ver o pai. Cláudio diz a Madalena que por ele já estaria com Roselena para enfrentá-la, acusá-la de tudo mal que o fez, desmascará-la diante de toda a família dela, para saberem que ela é uma hipócrita. Madalena pede que ele dê tempo ao tempo e agora desfrute de Luciana, filha dele. Luciana vai até Cláudio, abraçando a foto de Claudino. Cláudio diz, Luciana, filha. Os dois se abraçam, emocionados, e Cláudio a chama de filha. Paz e Madalena deixam eles dois sozinhos. Cláudio diz a Luciana que Deus deu a ele o presente mais valioso, depois de viver por anos enganado. Luciana diz a Cláudio que não sabe o que dizer. Ela diz que ele foi para ela um grande presente que a vida lhe deu, um protetor, um anjo da guarda, que deu carinho a ela incondicionalmente, mas pede que ela entenda, porque para ela, sua mãe e seu pai são Paz e Galdino. Cláudio diz que sabe e entende perfeitamente, e jamais irá pressioná-la, e pouco a pouco os dois irão assimilar isso, que não é uma notícia fácil para eles. Cláudio olha a foto de Aurora e diz que sabe que ela do céu fez com que ele e sua filha se encontrassem, e pede que não permita que eles se separem de novo. Cláudio vira a foto de Aurora para Luciana e diz, te apresento sua filha. Paz olha a foto de Galdino e diz que até que enfim confessou a verdade para Luciana e ela já sabe de tudo e já está tranquila, em paz. Paz se deita. Clara está satisfeita por ter feito sexo com Rodrigo e vai embora do apartamento dele. Rodrigo logo vai para o banheiro tomar banho. Cláudio diz a Luciana que Deus estava compensando com ela a dor que ele sentiu em pensar que sua filha estava morta. Luciana diz que agora entende porque Roselena nunca amou e se lembrava da amiga Aurora. Cláudio diz que a amiga que Roselena traiu, dando ela para Paz e Galdino, e Roselena enganou todos, não tem escrúpulos e já se deu conta que ela é capaz de tudo, com o tanto de conseguir seus objetivos. Luciana diz que Roselena foi culpada da sua separação com Rodrigo, sujou o amor deles, que era limpo, e ela fez Rodrigo desconfiar dela, fazendo ela perdê-lo para sempre. Luciana continua amando Rodrigo e diz que nunca voltará a amar alguém como amou ele. Cláudio diz que ela é muito jovem e vai encontrar um homem que sim, merece o coração dela. Luciana diz que não pode dar seu coração a outro homem, se já deu para Rodrigo, para sempre. Já está quase amanhecendo.
Lourenço e Fabiano se preparam para vender as tortas hoje. Estela acorda. Lourenço agradece a ela por tudo que faz por eles, por ele e Fabiano. Roselena pede a Jana que não traga Boris à sua casa novamente, porque não vai permitir que nenhum garoto entre na sua casa, sem sua autorização, e muito menos no quarto dela. Já completamente de dia, o clima está um pouco pesado na casa de Madalena. Cláudio decide sair com Madalena para ir no hotel tomar banho e trocar de roupa. Ele diz a Luciana que daqui a pouco voltam. Paz pergunta a Luciana do que esteve pensando e se vai regressar com Cláudio para a capital. Luciana diz que não, porque aquela é sua terra, sua gente. Paz diz a Luciana que perguntou porque agora que ela sabe que Cláudio é pai dela, talvez ele queira levar ela para morar com ele, na casa, dar a vida que ela merece. Luciana diz à mãe que ela criou e não vai ir a nenhum lugar. Luciana pega na mão da mãe e as duas se olham felizes. Depois do banho, Rodrigo se lembra quando fez amor com Clara, selvagemente, e fica irritado, arrependido. Rodrigo vê a carta que Clara deixou, dizendo que foi muito feliz, recordando os velhos tempos, e que foi melhor que antes, e espera que se repita. Ele rasga o bilhete e sente raiva de si mesmo. Clara chega em casa e diz à mãe que Rodrigo é dela, outra vez, e não pensa em deixá-lo escapar. Cláudio passeia com Madalena pelo povoado e elogia o povoado de São Francisco do Alto. Depois eles voltam para casa para tomar café da manhã. Luciana serve café para o pai. Madalena pede que ele prove um pouco dos pãezinhos com café. Luciana fica feliz por ele ter gostado e diz que eram as favoritas do seu pai. Arete chega na casa de Luciana e a abraça. Ele também cumprimenta Cláudio e todos. As fofoqueiras avisam Lúcia que Luciana já voltou para o povoado. Gabriel diz a Rodrigo que Clara deve ter o amarrado já. Marco diz a Rodrigo que depois do que houve à noite, Clara não vai deixar ele escapar. Rodrigo não se interessa por Clara e diz que quer sair dali e se esquecer de tudo. As fofoqueiras avisam Procópio que Luciana voltou com paz e viram Madalena, bem acompanhada com o senhor. Clara diz às suas amigas que vai ir à Colômbia apenas para ver um amigo, por uns dias. Ela esclarece que não vai ligar para Rodrigo, nem implorar, pelo amor dele, como sempre fez, e vai esperar ele ligar para ela. Patrício vê a sua hidroterapia. Rodrigo observa o irmão. Roselena chama Constanza para acompanhá-la ao médico. Cláudio diz a Paz que o café da manhã estava delicioso. Cláudio se oferece em ajudá-las em algo na casa de Paz. Elas agradecem. Luciana diz que pouco a pouco elas irão conseguir arrumar tudo. Maximino diz a Oscar que Roselena deu uma bebê recém-nascida há 20 anos atrás para os jardineiros, mas a menina voltou, já mulher. E a esposa do jardineiro também voltou para enfrentar Roselena. Oscar diz que isso não pode sair à luz pública, pois pode afetar a imagem de Roselena e da empresa. Maximino diz a Oscar que a mãe biológica dessa menina já morreu, mas o pai está vivo. Cláudio pergunta a Luciana o que quer fazer. Luciana agradece por tudo, mas diz que quer voltar a fazer o que fazia antes, sua cerâmica, e quer estar ali no seu povoado. Rodrigo diz a Patrício que passou a noite com Clara. Patrício fica chocado. Madalena, Paz, Arete, Cláudio e Luciana saem para passear pelo povoado. Maximino pede que Oscar o ajude a conter esse problema. Maximino não revela a Oscar que a menina que Roselena deu foi Luciana e que o pai dela é Cláudio Linhares. Boris diz a Jana que a mãe dela o expulsou. Jana diz que foi porque ele entrou no seu quarto. Maximino diz a Aldo que hoje ele vai lhe levar a um lugar e quer que o carro esteja pronto em 5 minutos. Maximino liga para Vic e pede para se encontrarem. Nicole diz a Vic que tem trabalho e ela não pode ir. Vic diz a Nicole para ela entender, porque já decidiu ficar com seu ursinho e não tem nada com Aldo. Nicole diz a Vic que isso é muito perigoso e se ela sair hoje, pode ser considerada despedida. Roselena diz à irmã que está farta de vir em hospitais, fazer exames, ver médicos. Constanza diz que é necessário. Maximino visita Padre Honesto na igreja. Padre Honesto diz a Maximino que está muito preocupado com Roselena. Maximino diz que nesse momento ela está fazendo uns exames no hospital. Padre Honesto diz a Maximino que não pode contar mais nada de Roselena para ele, porque ela disse em segredo de confissão. Patrício diz a Rodrigo que sente muita alegria por ele ter se reconciliado com sua mãe, porque ela estava muito afetada pelo conflito com ele. Rodrigo diz que não gosta de estar brigado com sua família e nem queria ver sua mãe, mas ela foi na empresa e lhe pediu perdão e ainda se ajoelhou. Clara irá para a Colômbia amanhã e ficará fora por 2 dias, para Rodrigo não desconfiar de seu plano. Rodrigo e Patrício vão tomar café. Cláudio, Luciana, Paz, Madalena e Arete chegam até Procópio lá na funerária. Luciana pergunta de Serápio. Procópio diz que ele foi fazer uns exames na capital e por isso é o encarregado dali. Cláudio liga para Bernardo.
Bernardo diz que localizou um lugar importante para as investigações dele sobre a fraude. O entregador leva flores para Roselena. Brígida entrega as flores para a patroa. Ela vê que foram mandadas por Boris, junto com um bilhete de desculpas por ele ter entrado no quarto de Jona. Roselena diz a todos que a educação e o respeito jamais sairão da moda. Paz volta para sua casa. Cláudio pede a Luciana que permita que ele a ajude para comprar móveis para a casa dela, que elas precisarem, para deixar a casa mais completa, do jeito que elas quiserem. Luciana agradece. Aquiles fica sabendo que Luciana está de volta ao povoado e decide ir atrás da casa de Paz. O velho nojento vai até lá e pergunta a Cláudio quem ele é. Terça-feira, 26 de setembro. Cláudio se apresenta como advogado de Luciana. Luciana diz ao pai que aquele era o senhor que estava com as escrituras da casa dela. Roselena diz a Patrício que foi fazer uns exames que o médico tinha pedido há muito tempo. Rodrigo pede que ela não descuide da saúde. Maximino chega em casa e diz a Roselena que foi ver o Padre Honesto e falaram sobre ela. Madalena pede que Aquiles se retire da casa dela. Aquiles deseja boas-vindas a elas e diz que é o protetor delas, porque Galdino o recomendou Luciana. Aquiles diz a Luciana que a tal de Clara Vila Sésamo o localizou no povoado e até pagou a passagem de avião para ele ir à capital, sujar a imagem dela. Luciana fica surpresa. Clara diz a Julieta que vai ir à Colômbia. Julieta diz a Clara que é perigoso ela deixar Rodrigo sozinho e também agora que Cláudio está perto de Luciana pode descobrir a verdade. Clara não acha que ele vai descobrir a verdade. Julieta diz a Clara que o dinheiro dá poder e se Luciana se sentir assim, não pararia até demonstrar que foi vítima de tudo que elas armaram contra ela para se separar de Rodrigo. Paz e Madalena vão comprar pães. Lúcia encontra elas na loja do povoado. Lúcia diz a Madalena que todo povoado sabe que esse senhor que veio da capital é o galã dela. Madalena fica surpresa por estar na boca do povo. Cláudio diz a Luciana que já daqui a pouco irá embora porque tem muito trabalho no escritório, mas voltará para vê-la. Cláudio dá para Luciana a foto de Aurora, sua esposa, e mãe dela. Luciana fica emocionada. Cláudio diz à filha que vai enfrentar Roselena e vai processar essa bruxa, que vai acabar na cadeia. Roselena pergunta a Matilde se sabe de algo de Luciana, se Paz disse algo para Cláudio Linhares. Matilde diz que não e está angustiada. Roselena não tem medo de Cláudio descobrir a verdade e enfrentá-la. Matilde diz a Roselena que isso é que a preocupa, o excesso de confiança dela, o orgulho dela que a cegou. Matilde diz a Roselena que quando todos irem embora daquela casa, quando ela ficar sozinha, estará com ela. Roselena grita para Matilde ir embora. Roselena diz sozinha que não se importa com o que passe, porque faria isso mais de uma vez, e odeia Luciana. Luciana pede ao pai que não prejudique Roselena, mesmo depois de todo o mal que a fez, porque ela é mãe de Rodrigo, de Patrício e Jona, e não quer revê-lo sofrer por culpa dela. Patrício diz a Rodrigo que tem muita vontade de sair adiante. Rodrigo diz que ele vai conseguir. Julieta pede que Clara não demore de voltar da Colômbia. Brígida pergunta a Clara por que não avisou que iria sair de viagem. Brígida diz que ela tem um negocinho e não pode deixar de ganhar seu dinheiro, que ela lhe deve, por toda a informação que a deu. Clara diz que volta em 2 dias, mas Júlia vai pagá-la. Brígida diz sozinha que mesmo Clara ficando brava, e se o avião cair e ela não voltar para pagá-la? Cláudio se despede de Luciana e pede que ela se cuide muito. E qualquer coisa, o ligue. Cláudio se despede de Madalena e de Paz. Ele diz que sua vida é pouca coisa para pagar o amor que ela deu para sua filha. Paz diz que não há nada que agradecer, porque Luciana só lhe deu alegria. Luciana dá bênção ao pai e o abraça. Constança diz a Patrício e Rodrigo que o cardiologista recomendou um neurologista para Roselena e acha que ela não está bem. Cláudio volta para a capital e encontra a Barreira no aeroporto. Cláudio liga para Roselena e pede para se verem amanhã. Boris pede que Jana não termine com ela, por conta de seu mal-entendido com Roselena. Jana entra em casa. Roselena diz que vai ir na igreja. Cláudio diz a Norma e Bernardo que vai sair para investigar umas coisas, porque amanhã irá falar com Roselena Torreslanda. Maximino espera Vicky no apartamento, mas ela não chega. Nicole não permite que Vicky saia do trabalho e exige que cumpra com o dever dela. Aldo leva Maximino embora. Vicky já está de saída de seu trabalho. Vicky diz a Nicole que acabou de receber uma mensagem de Maximino e ele está furioso.
Nicole diz a Vicky que Maximino tem que respeitar o trabalho dela e ela não é uma boneca de fantoche para ele ter à disposição a qualquer momento que ele quiser. Ela pede que Vicky se valorize, se respeite. Roselena diz a Padre Honesto que Cláudio Linhares ligou para ela e já deve saber a verdade e agora quer falar com ela. Honesto pede que ela tire esse peso que carrega durante anos e enfrente isso de uma vez. Ela diz que tudo o que fez, que pensa, é pela sua família. Cláudio vai falar com o administrador do cemitério e pede os artigos de 1993. Marcial vai à casa de Violeta e pede para conversarem. Marcial diz que a ama e já terminou com Flor. Violeta diz que não quer nada com ele e jamais tiraria um pai dos filhos dele. Aquiles vai à casa de Madalena e se põe às ordens de Luciana para ajudá-la no que ela quiser. Depois ele vai embora. Luciana se sente mal. Clara já está na Colômbia, em um hotel. Ela avisa a mãe que amanhã volta para casa. Gabriel diz a Rodrigo que Clara foi para a Colômbia. Maximino diz a Rodrigo e Gabriel que quer para amanhã uma reunião com todos. Patrício, com sua força de vontade, consegue mexer um dedo da outra mão. Luciana diz à mãe que depois que soube a verdade, tem muitas dúvidas. Paz diz que entende. Luciana diz que é difícil assimilar que ela não seja sua mãe. Paz diz que ela é sua filha e sempre será. Luciana não sabe como dirá isso para Lorenzo. Paz também está preocupada por esse momento. Lorenzo diz a Estela que hoje vendeu muitas tortas com o Fabian. Anoitece. Patrício pergunta a Jana se soube de Luciana. Jana diz que não e que sente falta dela. Patrício pede a Jana para escrever uma carta para Luciana. Cláudio se comunica com Roselena novamente e combina de se ver com ela no cemitério amanhã. Já amanheceu. Uma moça visita Luciana e diz que receberam as peças de cerâmica dela que ela fez e ganharam o concurso regional de artesanatos. Roselena pede a Deus força para se defender de seu inimigo. Matilde pergunta se ela quer que ela acompanhe. Roselena diz que não, e esse assunto só corresponde a ela. Roselena vai ao cemitério e fica em frente ao túmulo, onde a Aurora estava sepultada. Cláudio chega por trás de Roselena, puxa pelo braço, bem forte, e diz: Roselena, aqui, diante do túmulo de Aurora, você vai me confessar toda a verdade. Roselena se assusta. A moça que visitou Luciana se apresenta como Namurashi. Para esclarecer, pessoal, é que no original o nome da personagem é assim, e é um nome mexicano. A moça diz a Luciana que está ali por conta da direção cultural, para oferecer a ela uma coisa econômica, e são interessados que ela trabalhe com eles. Cláudio diz a Roselena que sua filha não morreu, está viva, e a Luciana. Cláudio pergunta a Roselena o que fez para pôr no túmulo de Aurora, da sua esposa, os restos de uma recém-nascida, que não era sua filha, e sua filha é Luciana. Roselena diz que sim, a filha dela é Luciana, e não aguenta mais essa verdade que está destruindo por dentro. Não pode continuar lembrando de Aurora. Cláudio diz que ela não se culpa de ter dado sua filha, mas sim por ter mentido durante anos. Roselena diz que a Aurora tinha morrido e ele estava na cadeia e pergunta o que queria que ela fizesse. Cláudio pergunta a Roselena por que e que mal ele e a Aurora fizeram a ela para ela fazer tudo isso. Roselena diz que a esposa dele enganou os dois. Foi uma hipócrita, uma maldita mentirosa. E desde que se conheceram, a Aurora sempre foi a menina modelo, amorosa, linda. E depois a esposa exemplar que adorava o amigo, que suportava e tolerava todos os amigos, mas tudo era mentira. Cláudio diz a Roselena que a mentira é ela, porque o enganou, fez ele pensar que ela era uma boa mulher, que sentia compaixão por ele, ter estado preso por 20 anos, injustamente. Roselena diz que não tem compaixão por ele, nem por ninguém. Ele pergunta para que tanto ódio, por que tudo isso? Roselena diz que é porque todos eles a enganaram, e Maximino e Aurora se entendiam, e viu os dois entrando numa joalheria, rindo. Ela diz que Aurora e Maximino eram amantes. Luciana fica surpresa pelas suas peças terem ido para uma exposição e terem ganhado. A moça diz que sua colega a encontrou numa situação especial, em outro povoado, mas que nesse dia um homem a sequestrou. Luciana diz que se lembra bem. Cláudio diz a Roselena que ela está doente, para dizer e fazer o que faz. Roselena diz que ele não aceita a verdade, mas ela sabe que Maximino e Aurora eram amantes. Cláudio manda ela calar a boca, porque a Aurora não faria isso e foi uma mulher íntegra, honesta, com valores, diferente dela. Cláudio pede que ela não ofenda sua esposa, porque a única hipócrita ali é ela. Roselena diz que é uma mulher íntegra, mulher, boa mãe e esposa, e tudo que fez foi para proteger sua família, seus filhos. Cláudio pergunta se para isso era necessário destruir a sua família, dar sua filha recém-nascida para Paz Jacinto. Madalena e Paz chegam em casa. Luciana diz à mãe que hoje seu pai iria falar com Roselena e não sabe o que vai acontecer.
Quarta-feira, 27 de setembro. Patrício liga para Procópio para se comunicar com Luciana. Ele se apresenta e pede que ele deixe um recado que irá avisar Luciana. Arete fala com Patrício e diz que vai avisar Luciana da ligação dele. Matilde diz a Patrício que está surpresa com os avanços dele. Paz diz a Luciana que ela vai ter que se acostumar a chamar Cláudio de pai, porque ele a ama muito. Arete diz a Luciana que Patrício ligou para ela. Roselena diz a Cláudio que Paz e Jacinto é a culpada de tudo, e ela jurou que não voltaria. Cláudio diz que ela voltou. Isso se chama justiça divina. Mandaram do céu a oportunidade dela fazer o certo, revelando a verdade. E enquanto isso, Roselena não fez nada e só humilhou, maltratou a bebê, que deu. Luciana, sua filha. Ele pergunta o que ela tem na cabeça, o que tem no coração. Roselena diz que ódio, raiva, ira, inveja, porque enquanto todos admiravam a esposa dele, ela era ignorada. Roselena diz que Luciana é filha de Aurora e Maximino. Acontece uma reunião na empresa. Maximino diz a todos que Cláudio Linhares, que foi seu sócio, abriu processo de fraude, dizendo ser inocente da fraude que causou na empresa. Oscar diz que, de alguma maneira, Cláudio reabriu o caso e passa o resumo do processo para todos. Rodrigo diz que Cláudio está decidido a desprestigiar o consórcio, afetando a família deles. Cláudio diz a Roselena que Luciana é sua filha, e ele sim soube com a mulher que compartilhou sua vida, e só não soube ver o ódio grande que ela tinha sobre eles. Roselena diz que é o mesmo ódio que ela tem de Luciana. Cláudio pede que ela não relacione sua filha com Maximino. Roselena pede que Cláudio faça um exame de DNA para comprovar que o que ela diz é verdade. Cláudio diz que já chega e jamais duvidaria do amor de sua esposa, Aurora. Cláudio diz a Roselena que pobre dela, o dá tanta pena. Ele diz que se tivesse o exame de DNA da sua filha, ela seria descoberta, ficaria como a grande farsante que é diante dos filhos dela e terminaria na cadeia. Clara pergunta a Julieta se Rodrigo não ligou. Julieta diz que não, mas que acha que ele está esperando ela ligar para ele. Cláudio diz a Roselena que esses 20 anos que passou na cadeia só alimentaram sua dor e seu desejo de vingança. Roselena diz que se ele quiser reclamar, reclame com Maximino, porque não é assunto dela. Cláudio diz a Roselena que ela tinha razão de ter inveja do amor dele e de Aurora, porque o que uniu ela e Maximino foram a ambição e a traição. Luciana fala com Patrício e diz que chegou bem, e tudo está mais ou menos, e logo voltará a vender sua cerâmica. Patrício pergunta se ela precisa de algo, que ele possa ajudá-la. Ela diz que não, e só precisa trabalhar, esquecer de tudo. Patrício diz que logo irá ao povoado encontrá-la e visitá-la. Roselena diz a Cláudio que de agora em diante, cada um no seu caminho. Cláudio diz que ela deu uma menina que não era dela, e ela não só profanou a tumba de Aurora, como também pegou os restos mortais de um inocente, colocando junto de sua esposa, e isso é um delito muito grave, que a justiça vai fazer ela pagar. Roselena diz que ele não tem como provar isso. O zelador e o administrador do cemitério chegam ali e encurralam Roselena. Cláudio pergunta à bruxa se vai seguir negando o que fez. Ela se assusta e diz que não entende o que tem a ver com esses senhores. Cláudio diz que ela deu dinheiro para o administrador atrasar o processo de exumação e também deu dinheiro ao zelador para colocar os restos mortais de uma criança morta dentro do túmulo de Aurora. Roselena nega conhecer esses senhores. Luciana diz a Paz que Patrício queria saber como eles tinham chegado e também ofereceu ajuda, mas ela não aceitou. Luciana conta para Paz e Madalena que quando foi para outro povoado, conheceram uma moça chamada Metzala e ela ficou com a caixa de suas vazias. Mandou para um concurso e ela ganhou. Roselena fica sem saída e é desmascarada por Cláudio. Maximino diz a todos para supervisionarem o status financeiro e jurídico de todas as empresas Torreslanda. Ele deixa cada um encarregado de alguma coisa para não correr riscos no momento que irá a julgamento com Linhares. Patrício pergunta a Matilde o que agonia tanto sua mãe. Matilde pede que ele não pense nos outros e só pense em se reabilitar, só pense nele. Cláudio diz a Roselena que ela poderia ir para a cadeia e ficar mais anos que ele, só que ele era inocente e ela sim é culpada. Roselena pede que ele não ameace e se quer metê-la na cadeia, pode fazer isso. Cláudio diz que não vai mover um dedo contra ela, porque sua filha, Luciana, pediu, e graças a ela, ela seguirá livre. Roselena diz que prefere ir presa do que dever algo para Luciana. Patrício lê na internet sobre como é uma ressonância magnética no cérebro.
Roselena diz a Cláudio que prefere a cadeia antes que dever algo a Luciana. Cláudio diz que ela está doente, desequilibrada, e irá se livrar da cadeia, mas sempre será prisioneira da culpa e da loucura dela. Ele vai embora. A bruxa nojenta chora, joga a terra no túmulo de Aurora e diz que odeia ela, e nem morta ela a deixa em paz. Anoitece. Luciana está apreensiva e quer saber como terá ido o seu pai com Roselena. Madalena diz que Roselena deveria terminar na cadeia pelo mal que a fez. Paz diz que Cláudio saberá o que fazer, saberá o certo. Luciana diz à mãe que tomara, porque Maximino tem algo contra seu pai, e foi ele quem meteu Cláudio na cadeia por 20 anos, injustamente. Maximino diz que cada dia mais se surpreende com Cláudio Linhares. Oscar diz que esse cara está querendo demonstrar a inocência a todo custo. Maximino vê uma mensagem de Vicky, onde ela diz: perdão, ursinho, não pude chegar, mas vou para o nosso ninho de amor, e se quiser a gente pode se ver. Te espero, Vicky. Vicky chega no apartamento e vê o bilhete que Maximino deixou, onde diz: deixa as chaves aí e vai embora. Vicky chora e vai embora, e deixa outro bilhete pedindo perdão, dizendo que o ama. Roselena está atormentada. Matilde diz a Roselena que não deveria ter enfrentado sozinha uma situação tão terrível com Cláudio. Roselena diz que era questão de tempo e sabia que cedo ou tarde teria que enfrentar Cláudio Linhares, e pensaram que ela não faria. Mas pressentia, vivia nos seus pesadelos, em cada canto daquela casa, e lembrava de Aurora, escutava ela, reprovando ela pelo que fez com a filha dela, e espera que agora que confessou a verdade para Cláudio, o fantasma de Aurora deixe de incomodá-la. Roselena diz que Cláudio já sabe a verdade, que Luciana é filha dele. Brígida escuta atrás da porta e fica chocada. Constança diz que precisam fazer algo, dizer para Maximino ou Oscar, porque Linhares pode agir contra ela e precisam protegê-la. Roselena diz que Cláudio não fará nada contra ela, porque Luciana pediu clemência para ela, e a mulher que mais odeia nessa vida foi a que a salvou de ir para a cadeia. Brígida liga para Julieta e avisa que Cláudio já sabe que Luciana é filha dele, e agora é Luciana Linhares. A Julieta fica chocada e pede para se falarem amanhã. Jana vê Patrício lendo algo sobre o sistema do cérebro. Roselena chega e pergunta por que ele está lendo aquilo. Ela fica irritada. Luciana conversa com Cláudio. Cláudio diz à filha que falou com Roselena e tiveram um enfrentamento bem forte, digamos que violento, e disse tudo o que tinha guardado, mas não fará nada, porque ela pediu. Cláudio diz que no fundo pensou que Roselena iria lhe pedir perdão, mas ela não fez isso. Luciana diz que ela não fará isso nunca. Roselena fica brava por Patrícia estar lendo algo sobre ressonância magnética no cérebro, exame que ela fez. Clara descobre que Cláudio Linhares já sabe que Luciana é filha dele. Julieta diz a Clara que isso é muito perigoso, e se Rodrigo souber, o plano delas não vai ter adiantado e vai ir por água abaixo. Clara diz que amanhã mesmo volta pra lá. Rodrigo vai no boate inferno, atrás de Violeta. Violeta, que é conhecida como Coral, começa a cantar na boate. Rodrigo fica fixamente a observando. Luciana vai trabalhar nos seus potes e fica pensativa. Luciana diz a Madalena que sua vida mudou muito de um momento para o outro. Ela começa a chorar. Madalena diz que ela sempre será a Luciana feliz, que corria pelo campo para levar almoço para o pai dela. Luciana diz que já não é essa garota e não quer que ela vá embora, mas outra parte dela precisa saber quem ela é na verdade, sua origem. Paz diz a Luciana que vai pôr todo o seu empenho e amor para ela encontrar a si mesma e ficar em paz. Maximino está saindo da empresa e liga para Aldo vir buscá-lo. Cláudio chega até Maximino. Cláudio diz que quer saber porque ele não disse que sua filha está viva e que é Luciana. Maximino pergunta de onde ele tirou essa estupidez. Cláudio diz que o que está dizendo é tão real como Roselena, quando ela disse que sua filha está viva e que o enganou durante 20 anos. Cláudio diz que Pajacinto disse, e esteve com Roselena no cemitério, e ela admitiu o que fez. Cláudio diz que Roselena profanou a tumba de Aurora para colocar os restos mortais de uma recém-nascida para sustentar as mentiras dela. Depois que o espetáculo acaba, Rodrigo pede para falar com Violeta. Maximino pergunta a Cláudio o que pensa em fazer e se vai se vingar dele, usando Roselena. Cláudio pergunta por que ele acha que ele é um ladrão que merecia 20 anos de cadeia por defraudá-lo. Cláudio diz ao rival que muito em breve demonstrará que ele é um criminoso. Maximino diz que isso ele não provará nunca. Cláudio diz que eles se verão, mas Roselena precisa pagar pelo que fez a ele. E são 40 anos por ter roubado sua filha, 8 anos por ter profanado um túmulo, e
ela poderia receber uma sentença de 60 anos de prisão por todos os crimes que cometeu. Rodrigo pergunta a Violeta quanto tempo Luciana trabalhou ali na boate. Violeta diz que ela só trabalhou por uma noite e que destruiu a vida dela, e essa noite foi só por necessidade. Maximino diz a Cláudio que detesta as ameaças, e se ele tem as provas suficientes para sustentar uma acusação tão grave como essa, pode fazer, mas ele tem uma boa relação com os melhores advogados do país. Cláudio diz que a verdade está do seu lado. Maximino diz que não vai seguir discutindo com ele, e se quiser dizer algo para ele ou para sua esposa, pode falar com seus advogados. Cláudio pergunta se agora ele precisa de alguém para defendê-lo. Aldo chega para buscar Maximino. Cláudio dá boa noite e sai. Jerônimo diz a Vicky que ela é uma boa moça trabalhadora e logo encontrará um homem de bem que a faça feliz e a respeite. Rodrigo pede o número de Violeta para se falarem depois, melhor. Maximino chega em casa, pega forte nos braços de Constanza e vai direto pro quarto de Roselena. Maximino pede que Brígida pare de espiar. Maximino puxa a praga da Roselena e pergunta o que fez no túmulo de Aurora Linhares. Roselena fica chocada ao ser perguntada. Quinta-feira, 28 de setembro. Maximino exige e pergunta por que ela se atreveu a profanar o túmulo da mulher para meter os restos mortais de um recém-nascido lá, porque cometeu semelhante barbaridade. Constanza pergunta o que ele está dizendo. Maximino pede que Constanza não venha com essa de que não sabia nada, porque foi cúmplice da embuste da irmã por 19 anos. Constanza diz que não estava sabendo disso. Roselena mandou eles calarem a boca e deixá-la em paz, e já disse toda a verdade para Cláudio. Maximino diz que ela poderia ir para a cadeia. Roselena diz que mesmo se fosse para a cadeia, seria livre, porque já não carrega esse peso tão grande nas suas costas. Roselena diz a Maximino que Luciana já foi embora e com ela longe dali, tudo vai estar bem. Ela se deita para dormir. Maximino e Constanza ficam surpresos pela frieza dela. Cláudio volta para o seu escritório e começa a beber. Ele recebe a visita de Melissa. Enquanto isso, no povoado, tadinha, Luciana pensa quando Rodrigo a pediu em casamento. Melissa nota Cláudio diferente e estranho. Cláudio diz que os últimos dias que viveu foram estranhos, mas as coisas já estão voltando a tomar seu caminho. Luciana diz à mãe que Roselena aceitou mal que a fez, mas não se arrependeu e nem irá pedir perdão. Aquiles chega à casa de Madalena, bêbado, com as mariachis tocando música. Luciana pede que Aquiles vá embora e a deixe em paz. Maximino diz a Constanza que não sabe o que fazer, porque Roselena o surpreende cada dia mais. Connie diz que não sabia do que Roselena tinha feito na tumba de Aurora. Ela aconselha Maximino a retomar a vida sexual com a esposa e a vida amorosa de antes com ela. Maximino diz que deseja isso, mas quando se aproxima de Roselena, tomba com o Moro. Connie quer voltar para sua casa logo logo. Ofélia surpreende Marianinha e Estela chegando na casa delas. Marianinha abraça a mãe. Estela se emociona e abraça a filha. Já de manhã, Paz e Luciana estão de saída para o povoado de Santa Lúcia. Madalena diz que vai fazer um caldinho delicioso para elas quando voltar. Maximino acompanha Patrício na hidroterapia e o vê fazendo os exercícios. Luciana diz à mãe que hoje estaria se casando com Rodrigo pela igreja. Paz pede para ela se animar. Elas entram no Centro Cultural de Artesanatos. Jana e Boris almoçam juntos. Jana diz ao namorado que gostaria de organizar um almoço na sua casa. Constância e Oscar estão saindo para passar um final de semana juntos, num lugar gostoso. Rodrigo vai à casa de Madalena procurar por Luciana. Madalena diz que Luciana não está em casa e saiu com Paz para o outro povoado perto dali. Madalena permite que ele espere por Luciana na sua casa. As fofoqueiras já sabem da notícia e logo fofocam com Lúcia, dizendo que viram o marido de Luciana no povoado, que chegou atrás dela. Namurashi entrega para Luciana o contrato para ela assinar. Ela diz que todos dali darão assessoria para ela, força, e estarão oferecendo um salário fixo de 1 ano para ela ter recursos suficientes e sair adiante com o projeto das vasilhas e potes. Namurashi diz a Luciana que eles querem comprar as peças dela. Luciana consegue um trabalho com eles, do Centro Cultural. Luciana recebe o diploma de 1º lugar no concurso de cerâmica. Patrício diz ao pai que está feliz, mas muito cansado. Maximino diz que viu que ele se esforçou muito na hidroterapia e vai conseguir se reabilitar.
Rodrigo decide sair de casa, da casa de Madalena, porque Luciana está demorando de chegar e não quer incomodar a senhora. Arete chega ali e fica feliz ao ver Rodrigo e logo corre para abraçá-lo. Matilde leva o café da manhã para Roselena. Roselena diz que não quer sair da cama, não quer ver nem falar com ninguém. Lourenço e Fabian têm muito sucesso no negócio e vendem cada vez mais salgados e lucram bem. Jane e Boris chegam até Lourenço e Fabian e pedem 20 salgados para encomenda. Lourenço propõe deles levarem 100, já que é para muita gente da casa, devido ao almoço de amanhã. Rodrigo conversa com Arete sobre como tem passado. Namurache diz a Luciana e Paz que é bom elas entregarem as peças o quanto antes possível para começarem a distribuir. Luciana e Paz veem as peças que já estão expostas e ficam felizes. Paulo chega na casa de Violeta com comida para ela, ele e Serena. Patrícia e Maximino voltam para casa. Roselena, animada, pergunta como foi. Patrícia elogia a mãe. Maximino diz a Roselena que ela está preciosa. Ela agradece e chama Maximino de lindo e pede para levar eles para almoçarem em algum lugar. As fofoqueiras comunicam a Aquiles que o marido de Luciana voltou por ela. Paz e Luciana chegam em casa. Arete chega lá e diz a Luciana que Rodrigo veio atrás dela. Rodrigo diz a Luciana que veio falar com ela. Eles saem para conversar. Brígida combina com Julieta de se verem e já manda ela levar o dinheiro para pôr na sua bolsa. Ela fala que toda a família está feliz novamente. Constância e Oscar chegam a uma pousada onde irão se hospedar. Valentina e Fernanda chegam na casa de Clara, que já está de volta ao México. Clara, com a ajuda das amigas, quer planejar o encontro com Rodrigo. Fernanda liga para Marcos e pergunta se ele e Gabriel planejaram algo com Rodrigo de ver a partida de futebol. Marcos diz que não falou com nenhum dos dois. Rodrigo diz a Luciana que soube que ela ganhou o concurso. Luciana diz que sim. Rodrigo diz a ela que já soube que ela só trabalhou por uma noite na boate. Luciana diz a Rodrigo que ele acreditou em Violeta e Violeta teve que dizer o que aconteceu para ele acreditar nela. Luciana diz que ele está perdendo tempo, não devia ter se incomodado em ir até lá, para algo que já não importa. Rodrigo pede que ela volte com ele, porque a ama, e tudo que tem a ver com ela o importa. Luciana questiona das ofensas, humilhações e desconfianças dele. Ela diz que eles não são mais nada, e diz isso com a mesma facilidade que ele acabou com o amor deles, com suas ilusões e sua vida. Rodrigo diz que ela também falhou. Luciana diz que implorou, suplicou, e ele não quis escutá-la, mas agora já não é esposa dele. Rodrigo diz que não veio brigar com ela e veio buscá-la para seguirem com seus planos. Luciana diz que entre eles já não há planos, porque estão separados. Rodrigo pede desculpas e pede que ela venha com ele para a capital. Luciana diz que disse a verdade para ele e ele não a escutou. Rodrigo diz que tudo a acusava. Eles continuam discutindo. Procópio se encontra com Aquiles e avisa que Luciana anda passeando com Rodrigo pelo povoado. Aquiles se irrita. Marcos avisa Fernanda que não conseguiu localizar Rodrigo. Aquiles liga para Clara e diz que ela armou todo um circo, um rolo, para separar Rodrigo de Luciana, mas ele voltou para o povoado, atrás de sua pombinha. Clara fica chocada. Rodrigo pede a Luciana que o perdoe. Luciana diz que ele disse que tudo estava terminado e não confiou nela. Rodrigo demonstra seus ciúmes por Cláudio Linhares, achando que ele está de rolo com Luciana. Luciana pede que ele não diga loucuras, porque não sabe o que está dizendo. Rodrigo pede que ela aceite que tem uma relação com Cláudio. Luciana manda ele calar a boca, porque não sabe o que está dizendo. Aqui ele chega ali e pergunta a Luciana se está tendo problemas com esse rapaz aí. Rodrigo pede que Aquiles não se meta onde não deve. Ele fala que Luciana é sua esposa. Jana deixa combinado com o Lourenço de levar os salgados para sua casa amanhã. Lourenço não disfarça o carinho por Jana e nem cobra o dinheiro dos salgados. Ao perceber que Boris sentiu ciúmes, Lourenço então decide pegar o dinheiro com Jana amanhã na casa dela. Boris e Jana decidem ir embora. Maximino, Patrício e Roselena almoçam no clube. Roselena diz que quer que isso se repita e seja pelo menos uma vez na semana, porque quer estar com seu esposo, seus filhos, e é o único que a deixa verdadeiramente feliz. Maximino agradece a Roselena pela iniciativa deles saírem. Aquiles diz a Rodrigo que diante dele ninguém maltrata sua pombinha, e é melhor ele abaixar o tom de voz e tratar ela como uma dama, como ela merece. Ele sai. Luciana diz a Rodrigo que eles não são mais nada e estão divorciados. Rodrigo diz que não consegue tirá-la dele, de seus pensamentos. Rodrigo beija Luciana com muita paixão. Ela pede que ele vá embora. Rodrigo diz que eles se amam e pede perdão. Luciana diz que não. Não pode. Os dois tocam um no rosto do outro. Luciana vai embora, deixando Rodrigo para trás. Rodrigo grita por Luciana, mas ela não volta. Rodrigo chora e sofre.
Sexta-feira, 29 de setembro. Clara diz a Fernanda e Valentina que não conseguiu se comunicar com Roselena para avisar que o filhinho dela anda com a doméstica. Julieta diz a Clara que a disse que era uma loucura ela viajar quando não tinha tudo certo. Clara pede para a mãe calar a boca. Constância e Oscar estão na pousada, desfrutando da paz e tranquilidade do lugar. Brígida recebe seu dinheiro. Julieta manda ela estar atenta de tudo o que se passa naquela casa e a informe. Roselena, Maximino e Patrício voltam para casa. Clara liga para Roselena e avisa que Rodrigo foi para o povoado atrás da doméstica e Aquiles a informou. Patrício espera que seu irmão se reconcilie com Luciana. Maximino diz a Roselena que eles devem estar preparados, porque Luciana já deve ter dito a Rodrigo que é filha de Cláudio Linhares. Já de noite, Luciana diz à mãe e à madrinha que Rodrigo disse que não pode arrancá-la dos pensamentos. Madalena pergunta por que eles não se reconciliaram, não se resolveram. Luciana diz que era o que mais queria, mas Rodrigo voltou a ofendê-la e disse para ela aceitar que tem uma relação com Cláudio, que era a verdadeira razão pela qual havia se divorciado dele. Paz pergunta a Luciana por que não disse para Rodrigo que Cláudio era pai dela. Luciana passa mal, sente enjoo e quase desmaia. Paz diz a Luciana que ela está grávida. Luciana diz à mãe que isso não pode ser. Madalena pede para Luciana fazer o exame. Paz diz à filha que ela tem que dizer a Rodrigo se estiver grávida. Luciana diz que se for verdade que está esperando um bebê, será seu e de ninguém mais. Lorenzo diz a Estela que Jana fez um enorme pedido de salgados. Rodrigo volta para casa. Roselena diz que não pode acreditar que depois de tudo que aconteceu, ele foi tonto de procurar Luciana no povoado. Rodrigo diz à mãe que se para ela amar profundamente quer dizer que ele é tonto, então é mesmo. Paz diz a Luciana que depois de tudo que passou, Rodrigo deve saber que vem um filho a caminho e ele precisa saber disso. Luciana diz a elas que elas falam como se fosse um fato, que sendo que nem confirmaram ainda se ela está grávida ou não. Roselena pergunta a Rodrigo o que pretendia procurando Luciana. Rodrigo diz que já perdeu Luciana e foi pedir perdão para ela. Ele fala que julgou Luciana injustamente, porque ela trabalhou na boate só por uma noite e não merece todo o mal que ele fez para ela. Clara diz a Julieta que se Rodrigo voltar com a doméstica, não fará mais nada. Julieta pede que ela não se dê por vencida. Julieta pergunta à filha se ela e Rodrigo se cuidaram quando fizeram amor. Ela diz que não, e nem pensou nisso, no calor do momento. Julieta fica feliz. Patrício conta sobre seu passeio com seus pais, para Jana e Melissa. Patrício avisa elas que Rodrigo foi atrás de Luciana. Roselena diz a Rodrigo que prometeu que nunca mais se meteria na vida dele e vai cumprir, mas pede que ele não se esqueça que Luciana não confiou nele e não disse a verdade, e quem mente uma vez, mente toda a vida. Rodrigo diz que ele foi o culpado. Rodrigo diz à mãe que foi o primeiro homem na vida de Luciana. Luciana diz à mãe Madalena que não quer mais falar sobre gravidez e precisam pensar no projeto e tem muito trabalho em fazer muitas vasilhas. Luciana dá boa noite e decide ir dormir. Rodrigo diz a Roselena que casou com o Luciano no civil e é óbvio que fizeram amor numa noite. Roselena não quer saber dessas intimidades dele. Rodrigo vai descansar. Roselena chora e quebra o retrato onde está com seus filhos na foto. Aldo vai à casa de Vicky e pede para tomarem um café na casa dela mesmo. Jerônimo permite que o rapaz entre na sua casa e pede à filha para preparar um café para eles. Clara diz que não entende por que Roselena não liga para ela. Julieta manda a filha esperar, que amanhã terá notícias. Fernanda recebe uma ligação de Marcos e diz a Clara e Julieta que amanhã os Torreslanda vão fazer um almoço na casa e Gabriel e Marcos estão convidados. Clara diz que estará lá, mesmo que não seja convidada. Já à noite, Oscar e Constanza tomam vinho. O Oscar pede que ela aproveite o jantar com ele essa noite, sem se importar com os problemas. Roselena diz a Maximino que Luciana não falou de Linhares para Rodrigo. Roselena diz ao marido que Rodrigo foi atrás de Luciana para pedir perdão por ter julgado ela sem escutá-la. Maximino pergunta à esposa por que não deixa Luciana em paz, já que ela está divorciada de Rodrigo. Roselena diz a Maximino que Rodrigo se deitou com Luciana quando se casaram. Maximino diz que eles estavam recém-casados e, obviamente, dormiriam juntos.